tarde. Vamos lá. Vamos iniciar mais um EBD. Nossa aula do Catecismo hoje. Perguntas do 18 ao 20. Iniciando mais uma aula do Catecismo de Westminster. Hoje falaremos de uma doutrina elementar da nossa fé, que é a doutrina da providência. Iniciando o entendimento sobre a providência de Deus. Precisamos analisar primeiro o que o Catecismo busca abordar nessa primeira pergunta. E para isso, irmãos, precisamos voltar à pergunta de número 14, de como Deus executa os seus decretos. Para entender como funciona a providência, precisamos entender primeiramente os decretos de Deus. Esse é o primeiro entendimento. Deus executa os seus decretos nas obras da criação, o que o irmão Bruno abordou na semana passada, e na providência, como está descrito. E o que são os decretos? O conceito de decreto. Deus, dentro dos seus atributos perfeitos e a soberana vontade, determina tudo o que será feito com um propósito específico, que é a sua glória. E a providência é a forma que ele sustenta suas ações. Deus intervém para que o seu desígnio, a sua vontade, seja cumprida. E por isso ele realiza todos os seus atos soberanos, iniciando na criação e agora na providência. E a providência, irmãos, ela, necessariamente nessa pergunta, ela trabalha dois aspectos práticos que eu gostaria que os irmãos meditassem comigo. A primeira é a preservação. A preservação é a primeira característica da ação prática. O fato do mundo estar com todas as suas funcionalidades, todo o seu cosmo ativo, significa que Deus está agindo, preservando e sustentando as ações de toda a criação, não só o homem, mas de toda a criação. Isso se dá pelo fato que não somente Deus criou o mundo, mas também como ele sustenta todas as obras dele. Um exemplo disso está na pessoa de Cristo. Através de Cristo, ele sustenta todas as obras criadas por ele. Alguma referência bíblica? Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Sustento, preservação. O sustento da criação se dá pela efetiva obra da criação realizada. Como lemos em João 1, Cristo é a palavra em que tudo foi criado. E que sem ele, nada faz sentido. Por isso, o conceito de preservação passa por Cristo, pela pessoa de Cristo. E observe, irmãos, que todo o cosmos que vemos só há sentido se entendemos o papel de Cristo nela, o papel de sustentação. O mundo, se vemos o mundo, se ele existe, se estamos aqui, é por um motivo, Cristo. Cristo é o motivo do que o mundo foi criado, ele é a palavra e ele é a sustentação. É o fato de estarmos aqui, isso exclui a possibilidade de entendermos que o mundo existe apenas por acaso. O mundo ele não existe porque somos apenas números, estamos aqui por acaso, mas sim porque o projeto salvífico de Cristo nos alcançou. E toda a preservação do mundo, toda a peregrinação tem um papel fundamental nessa sustentação na obra de Cristo. Isso é o maior motivo de preservação. Cristo. Cristo é o maior motivo. E temos como base algumas passagens bíblicas, como por exemplo, Neemias, capítulo 9, verso 6. É através da obra de Deus que temos a preservação. E como citei antes, Cristo é o papel fundamental nela. O reverendo Leandro Lima, em uma das obras que ele escreveu, das Doutrinas da Graça, ele aborda o seguinte: se Deus criasse todas as coisas à sua própria sorte, ele não seria um Deus pessoal, mas ele seria um Deus distante, seria impessoal, despreocupado, como ele criasse o mundo e deixasse a sua própria sorte. O entendimento que a providência de Deus está presente e guiando o mundo demonstra que ele está mais próximo de nós. Deus está próximo a nós. Esse é um sentido, esse é o primeiro entendimento que o catecismo ele busca, a preservação do mundo. Deus está ativo nesse mundo. Não fomos criados por números, mas temos um propósito de vida. E o adendo que eu faço aqui, dentro da nossa cosmovisão, em muitos
perguntam-se, qual o propósito de vida? Talvez para um ímpio, talvez uma pessoa que não seja cristã, ele fique confuso, realmente, ele não consiga entender. Mas para nós que temos a revelação, para nós que temos o papel de Cristo fundamentado nos nossos corações, na nossa cosmovisão, quando fomos perguntados qual o nosso propósito de vida, a resposta está no breve catecismo, na pergunta número 1. Qual o nosso propósito de vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de vida. Esse é o nosso propósito de vida. Quando vemos que o mundo ele é preservado pela obra de Deus, pela obra da criação, podemos entender que fomos criados, não por acaso, mas fomos criados para que o nome de Deus fosse glorificado. E aqui eu faço 2 parênteses. São 2 filosofias que trabalham muito o conceito de criação, que eles têm bastante isso embutido neles. O primeiro é um panteísmo. O entendimento sobre a preservação contrapõe o pensamento panteísta. A filosofia panteísta compreende que a criação é a extensão de Deus, onde o termo no grego pan, tudo, e theos, Deus, significa que Deus está com a natureza, se misturando entre elas e progredindo com elas. É interessante esse aspecto. Religiões orientais como o budismo, como o hinduísmo, entre outros, têm como vertente o panteísmo. E no nosso entendimento de providência, irmãos, distanciamos dessa filosofia, distanciamos esse pensamento. A criação e Deus são coisas distintas, são coisas diferentes. Somente um Deus é capaz de criar e garantir a preservação desse mundo. E Ele faz tudo, realiza tudo isso para a sua glória. Uma outra filosofia é o deísmo, que também é conhecido. Ele também tem como aspecto a ideia de que Deus simplesmente deu corda no mundo e deixou ao que vai acontecer. Esse pensamento também é antagônico ao pensamento nosso de providência. Deus, Ele criou o mundo, Ele preserva e Ele sustenta o mundo. Essa é a primeira característica da ação da providência de Deus. O segundo é o governo. Outro aspecto prático soberano de Deus é a sua providência sobre o governo. Tanto a preservação quanto o governo não são opostos ou são diferentes da sua essência. Eles fazem parte da doutrina da providência. O governo colabora com o pensamento de um Deus que preserva, pois é Ele que controla todas as ações do universo, dando direcionamento, tudo isso, para que sua glória seja alcançada. Nada acontece, e isso repetimos em várias e várias vezes, nada acontece sem a permissão de Deus. Salmo 103, versículo 19, o governo de Deus. Deus não apenas criou o mundo, não deu apenas uma corda para que Ele guiasse, mas Ele governa o mundo. E o seu governo, ele tem, diferentemente de qualquer outra religião, o entendimento, ele tem propósitos específicos para a sua criação. E vemos isso ao longo do curso, isso é um aspecto prático. Vemos que o propósito de Deus está ativo nas nossas vidas. E nesse ponto, irmãos, não passamos por coisas boas na nossa vida por sorte, sabe? Esse conceito, ele não entra de cosmovisão cristã, porque se entendemos que Deus é que preserva e que governa o mundo, tudo aquilo acontece sob influência dele, para que sua glória, assim como foi citado, seja realizado. Então não existe sorte para nós, existe a providência de Deus agindo para que aquilo aconteça da melhor maneira, para que o nome dele seja glorificado. Tudo que passamos é porque o propósito de Deus, e isso é interessante, é maior do que enxergamos. Se formos analisar toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, como estaríamos aqui hoje? Alguém pensou que poderia estar sentado numa igreja presbiteriana do bairro Imperial? Tudo isso, irmãos, propósito específico de Deus. E ocorre de qual maneira? Da sua providência. Somos limitados, não conseguimos enxergar além do que pode ocorrer. Somos criaturas. Deus, através do seu governo, realiza todas as suas ações para que o beneplácito de sua vontade seja realizado. Efésios capítulo 1, versículo 5. Tudo foi realizado com um propósito específico. Tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Deus governa todas as ações, tudo, para que a sua vontade seja realizada. O grande teólogo presbiteriano, Charles Hodge, afirma que Deus age no governo do universo, inclusive controlando todas as sequências das ações, de maneira que assegure o êxito de todos os seus
propósitos. Todas as ações ocorrem sobre o governo de Deus, pois Ele está ativamente exercendo o seu governo, mesmo nas situações que mais temos dificuldades de ver a presença de Deus. Ele está ativamente, na sua soberana e vontade, realizando o seu querer. Irmãos, há um contraponto aqui sobre o islamismo que entende um pouco o conceito de fatalismo. Nós não entendemos diretamente que existe fatalismo. Deus ele está governando, Ele está exercendo sua influência sobre nós e sobre o mundo, para que o seu propósito ele seja alcançado. Finalizando essa pergunta de número 18, concluímos que Deus realiza a preservação do governo no mundo através dos seus atributos imensuráveis, todos com o único propósito de glorificar a si mesmo. Esse é o propósito. Esse é o propósito da providência de Deus. Próxima pergunta, de número 19. Qual a providência de Deus para com os anjos? Assim como a criação, a providência de Deus alcança tanto os anjos quanto os homens. E o que necessariamente precisamos compreender sobre os anjos? Primeiro aspecto, sobre a providência, a queda. Lembramos o conceito de preservação. Deus é o que preserva através da sua providência. Isso já nos dá um entendimento. Deus permitiu que os anjos, assim como o catecismo afirma, caíssem de maneira voluntária, através do pecado que eles cometeram, tornando réus. Interessante esse aspecto. Tudo isso para que a glória de sua justiça fosse realizada. Como a pergunta do número 13 do nosso catecismo responde, para patentear a glória da sua justiça. Deus permitiu que os anjos caíssem para que a obra, a providência dele fosse realizada e nessa providência a sua justiça fosse manifestada. Lembre, o conceito de providência, o propósito específico é que a glória de Deus seja manifestada. E até quando pessoas vão para o inferno, a justiça de Deus é manifestada através da glória dele. Esse é o primeiro aspecto dos anjos. Providência divina. Judas 1, verso 6. Esse é o primeiro conceito de queda dos anjos. A providência de Deus estava presente naquele momento que os anjos caíram. Deus viu os anjos voluntariamente realizar essa obra e com isso eles caíram. O segundo aspecto é a eleição. Como lemos, predestinação ocorre tanto nos homens, através da figura de Cristo, quanto para os anjos, para a sua glória. Ele realiza, como parte dos anjos foram retirados da presença de Deus, os demais, através da sua misericórdia, os elegeu, a fim que fossem separados para a sua glorificação. A providência trabalha no governo e na preservação também angelical. 1 Timóteo, capítulo 5, 21. Irmãos, qual a importância de entendermos sobre a providência sobre os anjos? A providência sobre os anjos nos demonstra que eles também fazem parte da criação, pois se não conseguimos realizar essa diferença, podemos incorrer em considerar que os anjos estão quase em pé de igualdade a Deus. Eles são criaturas. Ou, como alguns fazem, praticar o que é chamado de angiolatria. Em algumas igrejas hoje é possível ter cultos a anjos. Os anjos são seres criados por Deus e Ele os sustenta, assim como o homem, com a sua providência, assim como as demais criaturas. O anjo também faz parte da criação de Deus. Esse é um aspecto que precisamos entender. Quando entendermos a providência de Deus, ela não está presente apenas na figura do homem, mas em toda a criação. E o catecismo ele destaca tanto o homem quanto os anjos. Algumas referências bíblicas. Já lemos Judas, 1 Timóteo, capítulo 5, 21, trata diretamente da eleição dos anjos. Assim como os homens, os anjos foram predestinados ao céu e alguns ao inferno. Pergunta de número 20. Na nossa última pergunta de hoje, irmãos, temos após o entendimento sobre a criação dos anjos, como entendemos que a providência de Deus estava presente, temos o estado original do homem. Como podemos entender a providência de Deus no estado original do homem, no conceito de criação, dentro do conceito de criação? Como podemos enxergar? Como o catecismo ele trabalha a providência de Deus na criação do homem? E aqui, irmãos, eu separei 3 aspectos que eu acho interessante para trabalharmos, que diz necessariamente alguns pontos teológicos
que a nossa igreja ela acredita. São 3 mandatos. O primeiro é o mandato espiritual. Deus buscou ter um relacionamento íntimo com o homem. O criou como imagem e semelhança e colocou no paraíso. Instituiu o dia de descanso como forma de relacionamento consigo mesmo. Vemos isso na exposição que o reverendo Joel trouxe para nós aqui, no dia que ele falou sobre a criação, sobre Gênesis 1. Além disso, podemos ver o mandato espiritual expresso, bastante conhecido quando vemos que Deus exigia a obediência do homem ao comer da árvore. Mandato espiritual é o primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Quando olhamos o catecismo, precisamos enxergar dessa maneira. Deus, através da sua providência, inseriu o mandato espiritual. E esse mandato espiritual ele tem algumas referências para nós, como o dia do descanso, o dia do sábado, o dia de culto. Deus estabeleceu para que o homem cultuasse a Deus. E não só isso, ele estabeleceu que o homem tivesse intimidade com ele. Esse é o primeiro mandato, esse é o primeiro aspecto que Deus trabalha com o homem, através da sua providência. Mandato espiritual. O segundo, irmãos, diz que é o mandato social. O segundo mandato que conseguimos visualizar no catecismo é o mandato social. Quando Deus constitui a mulher e o seu papel de auxiliar o homem, vemos que o homem não se restringiria apenas por ordem pessoal, Deus e o homem. Não, o propósito específico de Deus era uma família, era uma construção social. Por isso, ele institui o matrimônio e ordena para que desse relacionamento entre o homem e a mulher houvessem frutos. Gênesis 1, 27, 28. Mandato social, irmãos. Relacionamento, matrimônio. Deus estabeleceu para que o homem tivesse isso. Através da sua providência, ele interviu para que o homem tivesse relacionamento com a mulher. E que dali saísse uma família. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um mandato espiritual, onde ele possui relacionamento com Deus, onde ele tem momento de culto e intimidade com Deus, e agora ele estabelece um matrimônio, um momento entre o homem e a mulher, e desse relacionamento saíssem frutos. O terceiro mandato é o mandato cultural. O mandato cultural é o terceiro que localizamos como a providência de Deus. O homem foi chamado a ter relacionamento com Deus, o mandato espiritual, a ter um matrimônio, o mandato social, e agora vemos o aspecto que é conhecido como vida comum, o mandato social. O homem criado à imagem e semelhança de Deus possui o domínio sobre todos os animais. E sobre essa ótica foi dado o dever de realizar o trabalho. Quando vemos o homem sendo instruído o dever de cultivar o jardim, visualizamos o primeiro aspecto de trabalho feito. Cabia ao homem ser uma espécie de mordomo das coisas de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança, e dele possui autoridade sobre todos os animais, sobre todas as coisas da terra. Foi dado esse mandato para o homem. Através da providência de Deus, irmãos, caminhamos pelos 3 mandatos, para enxergarmos de maneira clara que, apesar do homem estar no seu papel de autoridade inserida por Deus, como foi citado aqui, através da sua providência, Deus designou todos esses papéis e realizou tudo isso para que sua glória fosse manifestada. Através do mandato espiritual, que era um relacionamento entre que o homem deveria cultuar o seu Criador, através do mandato social, onde ele deveria constituir uma família, e através do mandato cultural, onde ele deveria trabalhar e exercer a autoridade, o homem ali estabelece um vínculo com Deus, e Deus mostra para o homem que está ali sustentando todas as coisas. Só foi dado isso para o homem. E ele estava sustentando todas as coisas. Trazendo uma breve recapitulação sobre tudo que aprendemos hoje. Primeiro aspecto, sobre a doutrina da providência, irmãos. O que é a providência? Deus estabelece que deve preservar e governar o mundo. Ele preserva e governa o mundo de maneira soberana. Ele faz isso de maneira ativa, para que sua glória seja manifestada. Com os anjos, ele criou involuntariamente os anjos caíram. Da sua própria vontade, ele exerceu a providência, elegeu alguns e levou outros para o inferno, através da sua glória da justiça. E por último, irmãos, compreendemos que, através dos aspectos de criação do homem, Deus estabeleceu mandatos
para que ali o homem estabelecesse um vínculo com Deus. Deus preservou e governa o mundo até hoje. Algumas aplicações. Conceito de providência de Deus. Cosmovisão bíblica. Diz respeito como enxergamos o mundo. Irmãos, lembra do que falamos da pergunta de número 18. O entendimento que Deus preserva e governa diante da sua santa e soberana vontade impacta diretamente como enxergamos o mundo. Como enxergamos e agimos no mundo. O panteísmo, por exemplo, é uma filosofia. Por mais que você não se aprofunde no conhecimento, todos nós temos uma filosofia de vida. Apesar do panteísmo ela ser muito desconhecida, muitas pessoas aderem à filosofia do panteísmo. Quando inverte, quando entende, por exemplo, o conceito de que está muito abrangente, que é a natureza independente. E ela é uma espécie de mãe, como alguns citam. Ela é responsável por tudo que nela existe. Ou o deísmo é uma outra filosofia, onde entende que a natureza é voluntariamente sozinha, ela está encarregada de cumprir tudo que está acontecendo com ela. É uma filosofia. E isso, irmãos, de certa maneira também pode influenciar a nós cristãos. O papel de não entendermos diretamente como a providência de Deus estabelece, como Ele preserva, como Ele governa o mundo. Isso pode moldar o nosso modo de vida. No nosso entendimento de cosmovisão bíblica, necessariamente reformada, a natureza representa a glorificação de Deus. Como um das solas, o sole deu glória, a natureza representa a glorificação de Deus. Isso nos dá segurança para entendermos que somente as nossas ações não são suficientes para garantir que seremos bem-sucedidos. Deus, Ele preserva e Ele governa o mundo. Quando o nosso entendimento sobre providência ela não está bem alicerçada, corremos o risco de vivermos uma vida idólatra, achando que nós temos o nosso próprio destino. Quando entendemos que a providência de Deus, o governo de Deus está sobre o mundo, que Ele está preservando, de que nada o que aconteça vai fazer com que eu me afaste do propósito específico de Deus, o nosso coração acalma. O nosso modo de vida, ele vira. Essa é a primeira lição prática que devemos ter. Pois todas as coisas criadas dependem unicamente, exclusivo do governo de Deus. Não dependemos das ações do homem. Isso molda as nossas ações. Por exemplo, quando enfrentamos problemas, a providência de Deus está até nos momentos mais tensos da nossa caminhada cristã. Como Tiago explica no capítulo 4, no verso 14 e 15. Até quando enfrentamos dificuldades, quando colocamos o nosso entendimento, nossa cosmovisão, de que a providência de Deus está agindo, temos paz, temos segurança, de que nada que aconteça vai nos separar, nada vai nos tirar do propósito específico de Deus. Passaremos por lutas, passaremos por provações, mas Deus sempre estará preservando e governando o mundo através da sua providência. Amém? A segunda aplicação prática é a garantia em Cristo. É a garantia de que tudo isso que está acontecendo conosco, ou que irá acontecer, está sendo orquestrada para a nossa salvação em Cristo. Como o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que os predestinou, a esses também os chamou. E aos que os chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Quem diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pensamento, a providência de Deus é representada pelos seus eleitos. E aqui, mais uma vez, eu cito um ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Temos a garantia que seremos perseverados até o fim aqui nesse mundo. Isso não se dá pelos nossos esforços, mas unicamente pela sua providência divina. Deus, através da sua providência, através de Cristo, quando Ele fala que tudo coopera para o bem, não necessariamente quer dizer que a nossa vida será uma vida de mar de rosas, será tudo acontecendo do jeito que queremos,
mas que tudo o que acontece nas nossas vidas, até as notícias ruins, até os acontecimentos que não queremos, eles contribuem para o nosso crescimento em Cristo. Eles contribuem, isso é garantia. A perseverança dos santos precisa ser pregada no nosso coração. Esse entendimento só se dá através da providência de Deus. Quando entendemos que a providência de Deus está governando soberanamente o mundo, que está de maneira irresistível, fazendo com que o mundo seja preservado e governando todas as nossas ações, entendemos que a nossa garantia já foi garantida através da pessoa de Cristo Jesus. Amém?